Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 1. A aula de hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos finalizar o modo que nós estamos tratando do cálculo do limite. Estamos aprendendo ferramentas para calcular o limite. Enquanto a gente não conhece ainda o L'Hopital, que é uma ferramenta poderosa, nós estamos criando outros caminhos para determinar o valor de um limite. Na aula passada, nós paramos no meio do exercício que nós estamos falando das indeterminações. Como retirar as indeterminações. Então vamos lá. Vamos lembrar que nós temos 7 indeterminações. Toda vez que aparece uma dessas expressões, esse valor de limite, eu não posso, na hora, falar o valor. Eu vou ter que criar um caminho para sair dessas indeterminações. Nós já fizemos alguns exercícios na aula passada, onde nós vimos o primeiro, nós usamos o Leibniz, depois nós usamos a parte de racionalização, usamos também novamente a racionalização e paramos aqui, vamos continuar aqui na nossa letra D. Então vamos lá. Limite quando x tende para 1 desse polinômio dividido por x menos 1. Ao substituir x tendendo para 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, 1 menos 1. Isso aqui é 0 sobre 0. É uma indeterminação. Não posso tirar nenhuma conclusão. Então vamos usar uma ferramenta. Qual é a ferramenta aqui? Eu posso achar as raízes deste polinômio. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Quem é a raiz? Equação segundo grau. X é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado 16 menos 4ac. Menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12. Dividido por 2. Isso vai ficar, aqui dentro vai ficar 4, raiz de 4 é 2. Então isso aqui fica 2. Então fica 4 mais 2 sobre 2, 3. 4 menos 2 sobre 2, 1. Então eu sei que as raízes desse meu polinômio são 3 e 1. Ao dizer isso, eu sei então que x2 menos 4x mais 3 é a mesma coisa de x menos uma raiz de x menos a outra raiz. Nós comentamos isso quando falamos de funções polinomiais, lá na nossa revisão no início do nosso curso. Pronto. Então aqui ficou, este é o limite, quando x tende para 1, de x menos 3 sobre x menos 1, dividido por x menos 1. Opa, x menos 1 contou com x menos 1. Já eliminou a indeterminação, porque isso aqui é igual a x menos 3. Quando x tende para 1, isso aqui tende para 1 menos 3, isso tende para menos 2. Então, o valor desse limite é menos 2. Então, vimos uma outra ferramenta, uma outra forma, que quando aparece uma função polinomial, é nós fatorarmos esse polinômio em relação às suas raízes. Vamos para a próxima. Bem, nós temos aqui, limite quando y tende para 0, de cosseno de 3y menos cosseno de 5y sobre seno de 4y. Então, substituindo y igual a 0, vamos lembrar, primeira coisa que fazemos sempre, substitui o valor que a minha variável está tendendo na função. Caso caia no número, fechou, resolvi. Caso caia numa determinação, eu sei fazer também, já tem a resposta. Se cair numa indeterminação, eu vou ter que criar uma ferramenta, um caminho para sair dessa indeterminação. Então, neste caso, vai ficar cosseno de 0 menos cosseno de 0 sobre seno de 0. Isso fica 1 menos 1 sobre 0. Isso é 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Vou ter que criar uma forma de fugir dela. Aqui, na verdade, eu tenho uma subtração de cosseno. Aqui eu vou usar uma ferramenta lá da trigonometria. Transformação de soma ou subtração de cosseno e seno em produto. Ok? Qual é a forma que eu tenho? Cosseno de A menos cosseno de B, isto vale menos 2 vezes seno da semissoma A mais B sobre 2, seno da diferença A menos B sobre 2. Existe uma forma para soma de cossenos, existe uma forma para soma de senos e existe uma forma para diferença de seno. Revisa lá na trigonometria. Bom, neste nosso caso, o A, ele vale 3y. O B, ele vale 5y. Então, cosseno de 3y menos cosseno de 5y, isso fica menos 2 seno da soma 3y mais 5y dá 8y, dividido por 2, 4y.
Seno da diferença, 3y menos 5y dá menos 2y, dividido por 2, menos y. Então, agora nós vamos substituir. Então, isso é limite, quando o y tende para zero, de menos 2 seno de 4y seno de menos y sobre seno de 4y. Seno de 4y cortou com seno de 4y. Então, isso aqui tende a menos 2 seno de menos y. Vamos lembrar que seno é uma função ímpar. Então, seno de menos y é a mesma coisa que menos seno de y. Então, esse menos, isso aqui, ó, é menos seno de y. Então, aqui vai ficar 2 seno de y. Quando o y tende a zero, esta função vai tender a 2 vezes seno de zero, isso me dá zero. Professor, por que foi importante fazer essa transformação? Porque, olha só, se o y tendesse a zero mais, eu teria aqui 2 seno de zero mais. Um ângulo se aproximando de zero por valores positivos me dá um seno positivo. Quer dizer, um seno zero um pouquinho positivo. Então, isso aqui me dá zero mais. Se o y tendesse a zero menos, a minha função tenderia a 2 vezes seno de zero menos. Isso aqui é um número negativo. Isso é zero menos. 2 vezes zero menos, isso tenderia a zero menos. Então, é importante a gente, de novo, neste caso, tende para zero. Se tende para zero, a minha resposta é zero. Mas se tendesse a zero mais ou a zero menos, me daria zero mais e zero menos, respectivamente. Vamos apagar aqui e vamos para a próxima. Limite tendendo para infinito de 1 menos 4 sobre x tendendo a x. Ficaremos, então, 1 menos 4 dividido por x, 4 dividido por infinito, elevado a infinito. Isso aqui tende para zero, 1 menos 0, 1. Isso é 1 elevado a infinito. Indeterminação. Como é que eu saio dessa indeterminação? Essa aqui eu já sei sair. Já fizemos exercício disso. Olha lá o limite fundamental. Vamos lembrar do limite fundamental? Limite, quando x tende para infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é E. Então, nós temos que fazer aparecer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Limite, quando x tende para infinito, eu vou botar 1 mais 1 sobre o menos 4, eu vou botar para baixo, ó, menos 4. O que tem que aparecer aqui em cima é a mesma coisa. O que tem que aparecer em cima é o que aparece nesse denominador, ok? Então, o que vai ter que aparecer em cima, aqui tem x. Tem que aparecer o menos 4. Eu boto o menos 4 e multiplico por menos 4. Não mudou nada. Só que isto aqui, ó, é o meu limite fundamental, que vale E. Então, essa função vale E elevado a menos 4. Ou 1 sobre E elevado a 4. Ok? É uma forma, então, saímos da indeterminação através do limite fundamental. Próximo. Substituindo aqui de novo, o valor vai ficar infinito sobre infinito elevado a infinito. Ok? Isso aqui, na verdade, é uma indeterminação. Seria 1 elevado a infinito. Bom, como é que eu saio aqui? Aqui também pelo limite fundamental. Eu vou usar o outro, ó, limite, quando x tende para infinito, de 1, mesmo limite fundamental, é o mesmo do anterior, elevado a x. Isso aqui dá E. Repara, x menos 1, x mais 2 elevado a x mais 2, isso é a mesma coisa de x menos 1 sobre x mais 2, x menos 1 sobre x mais 2, 2, né? Toda vez que eu tenho um produto da mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, ao fazer o limite quando x tende para infinito, isto aqui é indeterminado, não temos que calcular. Mas isso aqui não é indeterminado. Porque quando x tende para infinito, o que vai acontecer? Essa parte aqui, o numerador tende para x, o denominador tende para x, elevado a 2. Isso aqui é 1 sobre 2, que é 1. Então, essa segunda parte aqui do meu limite, isso aqui tende para 1. O que eu tenho que achar é a primeira parte do meu limite. Como é que eu vou sair dessa?
eu vou dividir em cima e embaixo por x. Então, olha só, x menos 1 dividido por x, x mais 2 dividido por x, não mudou nada no anterior. Por quê? Isso aqui vai ficar 1 sobre x, 1 mais 2 sobre x. Pronto, apareceu o limite fundamental que eu queria. Então, vamos lá para o início. Limite, quando x tende para infinito, de x menos 1 sobre x mais 2 elevado a x mais 2, isso é igual. O limite, quando x tende para infinito, de x menos 1, x mais 2 elevado a x, vezes limite, quando x tende para infinito, de x menos 1, x mais 2 elevado a 2, onde nós já vimos que isso aqui dá 1. Então, isso aqui fica só o primeiro limite. É o limite quando x tende para infinito, dividir em cima e embaixo por x de 1 menos 1 sobre x elevado a x, 1 mais 2 sobre x elevado a x. Limite da divisão é a divisão dos limites. Em cima, eu tenho o limite fundamental. Só que aqui eu tenho que fazer o quê? Aqui embaixo tem que aparecer o menos 1. Multiplico e somo por menos 1. E aqui tem que aparecer quem? Multiplicar por 2 é dividir por 2. Dividir por 2. Ok? Mesmo raciocínio que nós fizemos no exercício anterior. Então, isso aqui vai tender a E elevado a menos 1 sobre E elevado a 2. Isso aqui é E elevado a menos 1 menos 2. E elevado a menos 3. Ou 1 sobre E, a terceira. Então, usamos novamente o limite fundamental para sairmos dessa nossa indeterminação. Ok? Bem, agora nós vamos aprender a última ferramenta desta aula para calcular limite, que é o cálculo de limites através da equivalência. O que vai ser equivalência? Eu vou substituir uma função por uma outra função que tem um comportamento parecido quando x se aproxima daquele número. Então vamos entender primeiro, antes de nós definirmos equivalência, eu vou dizer o seguinte: infinitésimo. Eu digo que uma função ela vai ser infinitésimo quando x tende a A, quando acontece isso. O limite desta função quando x tende para A é igual a zero. Então, por exemplo, quem são as funções que eu posso dizer que são infinitésimos quando x tende a zero? A função x. Quando x tende para zero, o limite de x é zero. X sobre 2. Quando x sobre 2 para x tendendo a zero é zero. Seno de x, tangente de x, E elevado a x menos 1, log neperiano de x mais 1. Então, essas aqui são funções que eu vou chamar de infinitésimos para x tendendo a A. Da mesma forma, eu tenho funções que são infinitésimos quando x tende para 1, que é o x menos 1, o log de x e o seno de x menos 1. São exemplos, então, de infinitésimo. Mas eu não estou interessado em infinitésimo, eu estou interessado em funções equivalentes. Então, duas funções vão ser equivalentes em torno de um ponto se acontecer o seguinte: ambas serem infinitésimos naquele ponto e, além disso, o limite da divisão delas ser 1. Então, se elas forem infinitésimos e, além disso, o limite de uma dividido pela outra dá 1, elas são funções equivalentes. E, ao ser funções equivalentes, olha para cá. Se eu digo que o limite da divisão é 1, então o limite, quando x tende para A do f de x, dividido pelo limite, quando x tende para A do g de x, né? Limite da divisão, divisão dos limites. Isso dá 1. Opa, se isso dá 1, então eu sei que o limite, quando x tende para A do f de x, do f de x é igual o limite quando x tende para A do g de x. Então, se o f e o g são equivalentes, os limites em torno do A são iguais. Então, qual é a jogada aqui? Eu não sei calcular o limite do f, mas eu sei calcular o limite de g. E eles são equivalentes. Então, o que eu faço? Eu substituo uma pela outra. Uso o princípio da equivalência, consigo calcular o meu limite. Ok? Então, quais vão ser equivalências que nós vamos usar às vezes? Em torno de x igual a zero. Se em torno de x igual a zero, essa equivalência só vale se eu tiver um limite com x tendendo para zero. Então, seno de x substituo por x, ou x pelo seno. Vale para um lado ou para o outro. Tangente por x. E elevado a x por 1 mais x. A elevado a x por 1 mais x log de A. Repara que essas duas expressões são iguais.
Basta você fazer aqui o A como sendo E, log de E é 1. Então, a de cima é igual a de baixo. E cosseno de x como sendo 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, essas equivalências aqui são importantes nós guardarmos. E x igual a 1, a equivalência que a gente pode guardar é que log de x, ela é equivalente a x menos 1. Então, vamos exercitar, ver dois exemplos onde nós podemos substituir essa equivalência. Bom, então vamos lá. Limite, quando x tende para zero, de 1 mais tangente elevado a cossecante de x. Então, vamos substituir primeiro o valor. Vai ficar 1 mais tangente de zero sobre cossecante de zero. Tangente de zero é zero. 1 mais zero é 1. Cossecante é inverso do seno. Seno de zero é zero. Então, aqui vai ficar 1 elevado a 1 sobre zero. Opa, é 1 elevado a infinito. É uma indeterminação. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos usar o princípio da equivalência. Como é x tendendo para zero, se o x tende para zero, eu digo que tangente de x é equivalente a x. E seno de x é equivalente a x. Se o seno é equivalente a x, 1 sobre seno de x, que é a minha cossecante de x, é equivalente a 1 sobre x. Então, este limite aqui é igual ao limite quando x tende para zero de 1. No lugar da tangente, eu boto x. No lugar da cossecante, 1 sobre x. Opa, esse limite eu sei fazer. Esse limite é um limite fundamental exponencial. Isso aqui dá E. Achamos o valor do limite. Então, saímos da nossa indeterminação usando a equivalência junto com o meu limite fundamental. Repara que eu posso usar 2 ou 3 ferramentas juntas para calcular um determinado valor do limite. E nosso último exercício. Limite, quando P tende para zero, de cosseno de P, 1 sobre x ao quadrado. Na verdade, eu tenho mais um aqui. Tem até mais 2. Acabei me precipitando. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Vai ficar cosseno de zero, 1 sobre zero. De novo, 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Vamos usar a equivalência. Tendendo a zero, cosseno de P, quando P tende para zero, é equivalente a 1 menos P ao quadrado sobre 2. Ok? Então, este limite vai ficar limite quando P tende para zero, de 1 menos P ao quadrado sobre 2, 1 sobre P ao quadrado. Aqui, na verdade, tem um erro no exercício que eu vou consertar depois. Ó. O P tendendo para zero, isso aqui não é x ao quadrado, é P ao quadrado. Ok? Bom, isso aqui está a cara do limite fundamental. Qual é o limite fundamental? O limite fundamental, na verdade, que eu tenho é o seguinte, ó. Quando y tende para zero, de 1 mais y sobre 1 sobre y, isso aqui tende para E, ok? Vou chamar de y como sendo menos p ao quadrado sobre 2. Se y é menos p ao quadrado sobre 2, quando p tende para zero, o meu y tende para zero. Então, esse limite aqui, ó, é igual ao limite quando y tende para zero, de 1, quem é menos p ao quadrado? É y. E aqui eu tenho p ao quadrado. P ao quadrado é igual a menos 2, tá errado aqui, P ao quadrado, deixa eu apagar aqui, ó, P ao quadrado, se y é menos P ao quadrado sobre 2, P ao quadrado vai ficar igual a menos 2y, ok, então aqui eu tenho 1 sobre P ao quadrado, então vai ficar 1 sobre 2y. Isso aqui é a mesma coisa do limite quando y tende para zero, de 1 mais y, 1 sobre y, vezes menos meio. Ok? E isso aqui, nós já vimos que isso aqui, ó, é o limite fundamental. Isso aqui vale E. Então, isso aqui ficou E elevado a menos meio. Então, de novo, usamos equivalência
junto com o limite fundamental, para resolver, para sairmos dessa indeterminação. O próximo, log de x, x2 menos 1. Substituindo, vai ficar log de 1, 1 menos 1, isso fica 0 sobre 0, indeterminado. Só que aqui x tendendo para 1. Nós já vimos que na nossa eu tenho aqui uma equivalência para x tendendo a 1. Ó. Log se aproxima equivalente a x menos 1. Então eu posso substituir aqui, ó, que meu log de x é equivalente a x menos 1. Então aqui fica limite quando x tende para 1 de x menos 1 sobre x2 menos 1. Só que x2 menos 1 quem é? É x menos 1 vezes x mais 1. Esse cortou, isso é igual a 1 sobre x mais 1. Então, isso aqui é limite, quando x tende para 1, de 1 sobre x mais 1, isso fica meio. Então, saímos dessa indeterminação usando a equivalência em torno do ponto x igual a 1. E para nós finalizarmos nosso último exercício, eu tenho x igual a 0. Esse exercício aqui, antes de eu resolver por equivalência, eu posso usar aqui limite fundamental. Aqui eu tenho dois limites fundamentais. Vamos lembrar, eu tenho que limite quando x tende para 0 de tangente de x sobre x, isso é 1. E eu tenho limite quando x tende para 0 de a elevado a x menos 1 sobre x, isso é log neperiano de a. Vou fazer aparecer esses fundamentais aqui, ó. Divide em cima e embaixo por x. Antes de fazer o limite fundamental, vamos ver se é uma indeterminação ou não. 2 elevado a 0 menos 1, tangente de 0. 1 menos 1 sobre 0, 0 sobre 0. É uma indeterminação. Opa, então vamos lá. O que eu vou fazer? Isso é a mesma coisa do limite quando o x tende para 0, de 2x menos 1 sobre x, tangente de 3x sobre x. Apareceu o limite fundamental em cima e embaixo. Aqui eu tenho tangente de 3x. Eu faço aparecer um 3 embaixo e faço aparecer um 3 em cima. Aqui é o próprio limite fundamental. Então, usando o limite fundamental em cima, exponencial, isso aqui dá log de a, onde a minha base aqui é 2, log de 2. E aqui embaixo, isso aqui dá 1. 1 vezes 3 é 3. Então, esse meu limite aqui é 1/3 de log de 2. Ok? Esse é o valor do meu limite. Vamos resolver agora esse limite através de uma equivalência. Repare que eu posso ter não apenas uma solução, eu tenho caminhos diferentes para chegar no limite. Então, usando equivalência, quando o x tende para 0, o que acontece? Voltando aqui na minha equivalência, olha aqui, eu tenho na equivalência que a elevado a x, ela tende a 1 mais x log de a, ok? E é essa equivalência que eu vou usar aqui. Então, voltando para lá, ó, x tendendo para 0, a elevado a x, que nesse caso é 2 elevado a x, isso tende a 1 mais x log neperiano de 2, ok? Só que aqui eu tenho 2 elevado a x menos 1. Então, isso aqui, passa esse 1 para esse lado, isso equivale a x log neperiano de 2. A outra equivalência que eu tenho é que tangente de 3x, tangente de x é equivalente a x. Tangente de 3x é equivalente a 3x. Substituindo, então, eu tenho que limite, quando o x tende para 0, 2x menos 1 tende a x log de 2. Tangente de 3x tende a 3x. O que acontece aqui é que o 3x, x cortou com x. Isso aqui fica, então, log de 2 sobre 3, que foi a mesma resposta que nós achamos como fizemos pelos limites fundamentais. Desta forma, a gente encerra assim esse nosso módulo de cálculo do limite. Aprendemos várias maneiras, várias formas de calcular o limite, através de vários métodos. Leibniz, equivalência, limite fundamental, racionalização. Através do exercício, você vai adquirindo prática nesses métodos. E aí, ao olhar o limite, você sabe que por esse método sai mais rápido do que pelo outro método. Esse método é aplicado para este caso. Este método não é aplicado para este caso. Isso vem através da experiência.
Como eu já disse em aulas anteriores, ao aprender depois L'Hopital vai substituir grande parte desses métodos. É um método mais simples e vai resolver a grande maioria dos limites. Mas, às vezes, uma determinada questão me determina que eu não posso usar L'Hopital. Ao determinar que eu não posso usar L'Hopital, eu vou ter que usar um desses métodos que nós vimos neste módulo. Nos vemos numa próxima oportunidade, dando continuidade a essa nossa teoria de limite de uma função real. Até breve.